ao cerquilho em espanhol, chegaram os primeiros imigrantes portugueses, espanhóis e italianos. Vieram com suas famílias lavrar a terra em volta do cerquilho. Com o início das lavouras de café, foram surgindo as primeiras casas, igrejas e ruas, atraindo a vinda da estrada de ferro sorocabana. Descobriram também que nas terras do cerquilho tinham veio de carvão. Iniciaram a exploração, surgindo assim a mina de carvão. A seguir, ouviremos o depoimento de 2 mineradores da época. José de la Torre foi o descobridor da mina, né? Dia a dia. Era 8 horas por dia, trabalho nosso, embaixo da mina. E o senhor fazia o que lá? Estava na extração, tirar carvão. Extraindo carvão. Mexia com explosivo? Com tudo, calamite, pólvora, né? Mexia com tudo isso. Levou bastante. E bastante sofrimento, né? Trabalhar com aquelas máquinas pesadas, deitado, para furar o carvão, para depois minar. Não foi fácil, não. Foi sofrimento bastante. E eu sempre saí do perigo. Quantas vezes eu fugi de delamite explodindo antes do tempo, tomei umas pelotadas para a costa, mas estou aqui, graças a Deus. Com 3, chamava peão, que eu era o encarregado de serviço, trabalhava por tonelada. Eu tirava uma base de 5, 6 vagonetas de carvão por dia. E quem dava tiro lá embaixo para explodir o carvão era eu. Dava 14, 15, 16 tiros por dia para explodir o carvão, para poder tirar em vagoneta. Daí tirava uma vagoneta fora e tinha um burro que engatava na vagoneta e levava lá numa peneira para beneficiar o carvão. Aqui, que por conta firma, chamava Dr. Vinícius, era um médico muito especial. Compressor que manda, todas as galerias tem os canos que entram lá para furar com martelete e na hora de muito calor, que esquenta muito, daí abre um registro lá, dá uma ventilação que é a mesma coisa que está fora. Em 1948, a explosão de um vagão com 5 toneladas de dinamites destruiu praticamente toda a cidade, deixando um saldo de 35 feridos e 4 vítimas fatais. Dos imigrantes na reconstrução da cidade, renasce da fé no padroeiro São José. Tudo que na vida ardentemente desejamos e colocamos em oração, conseguimos realizar. Ouse querer, ouse criar, ouse desejar, ouse lutar, ouse fazer, ouse acreditar, ouse pedir, ouse realizar, ouse sempre com fé. Unidos neste sonho de esperança e em busca de um futuro mais digno e promissor, os imigrantes conquistam a liberdade e iniciam agora as primeiras culturas de cana-de-açúcar, que aos poucos vai se expandindo para todo o seu território, atraindo inúmeras famílias do Brasil de norte a sul, para trabalhar nas lavouras e nas indústrias que foram se implantando com o passar do tempo. O cerquilho foi crescendo e aquela primeira roseira foi aos poucos se multiplicando, tanto quanto seus imigrantes, multicolorindo os jardins das praças e residências, caracterizando e denominando o cerquilho hoje como sendo a cidade das rosas.
Os colonizadores do Cerquinho foram os mesmos desbravadores dos sertões, que vindos de Itu e Porto Feliz, chegavam às margens do rio Tietê, onde os bandeirantes ancoravam suas embarcações e adentravam pelo lado sul do povoado de Pirapora do Coruçá, nome dado na época à futura cidade de Tietê. O lado sul, em direção ao Cerquinho, atraía os exploradores pela fertilidade do solo. Em 1811, o povoado do Coruçá elevou-se à vila, com o nome de Freguesia da Santíssima Trindade de Pirapora. Em 8 de março de 1842, a vila de Pirapora elevou-se a município, adotando o nome do rio Tietê. Duas léguas ao sul, localiza-se o Cerquinho, um cerquinho de pau a pique, uma pousada, uma vendinha ocupada pelos tropeiros. Pertenciam ao velho município de Porto Feliz.
Seguindo a trilha dos tropeiros ao cerquinho, cerquilho em espanhol, chegaram os primeiros imigrantes com suas famílias e formaram as primeiras lavouras de café, lavradas quase todas pelos braços negros dos escravos. Formaram assim as fazendas Aliança, Cachoeira, Vitória, Pontes, Cocuy, Tavares, Ipanema, Galo de Ouro, Adolfina, Santa Maria, Estiva, Corcovado, Dona Luísa Benta. Em 1864, o português Antônio Costa Magueta comprou as fazendas Cachoeira e Galo de Ouro. Entre 1882 e 1888, ainda antes da abolição da escravatura, chegaram os portugueses Antônio José Dias, que comprou e ampliou a fazenda Ipanema, Manuel Rodrigues, que formou a fazenda Bom Jesus. Em 1885, chega o italiano Corrade II e adquire parte da fazenda Santa Maria, e o espanhol Bento Souto, que comprou a fazenda Estiva e vizinhanças do povoado. Chegaram também nesse período os espanhóis Damas Marino, Manuel Souto, Paulo Brebal do Vale e Juan Gonçalves, mais umas 20 famílias, entre as quais a de João Domingues Barreto e Manuel Batista Arraes, que abriram suas vendinhas de secos e molhados. A primeira tinha sido aberta pelo caboclo Joaquim Lisboa. Nasce também nesse período a primeira escola primária, regida por Dona Olinda de Freitas. Em 30 de dezembro de 1882, chega a estrada de ferro Sorocabana, nas bordas das fazendas Santa Maria, de Maria Luísa de Camargo, em Amoça, Estiva, de Antônio Teixeira Assunção e Galo de Ouro, de Joaquim Vieira de Arruda, abrindo um extenso pátio e uma pequena estação. Aos poucos, surgem ranchos caboclos, como os de Francisco, Ricardo e Antônio Arruda Machado, e de alguns negros forros, de nome Elisbão, Custódio, João, Manuel, Joaquim e Inácio, aforreados por Luís dos Reis, que também lhes doara alguns alqueires de terra. E ainda os sítios do português José Rodrigues Serrão, do mestiço alemão Joaquim Palmer. Existia junto ao cerquinho cerca de 20 fogões, termo usado na época para identificar moradias, não considerando as habitações de escravos, cujo número era fornecido por seus senhorios. Sendo estes, portanto, os primeiros moradores do arraial, situado a meia légua do cerquinho, que acabou por adotar o nome de Cerquilho. Em 30 de dezembro de 1882, foi inaugurado um ramal da estação do Cerquilho para o município de Tietê. Pouco depois, em 10 de novembro de 1886, este ramal foi percorrido por Suas Majestades, o Imperador Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, que vieram inaugurar a ponte do quilômetro 196, com vão livre de 64,5 metros, ligando o Cerquilho a Laranjal Paulista.
Promulgada a Lei Áurea, aumenta o número imigratório com maior número de italianos. Proclamação da República, 1889, matéria publicada na época. Chegaram do Reino da Itália, em 1889 a 1900, cerca de 250 famílias e ergueram a primeira capela, tendo como padroeiro São José. Em 1901, a máquina de café foi instalada por Cantídio Camargo, nas terras adquiridas da fazendeira Inhamoça. Em 1919, o senhor Francisco Gaioto e irmão e Luiz Gaioto e irmão adquiriram a máquina que posteriormente foi vendida ao senhor Francisco Gaioto e filhos. A seguir, ouviremos o depoimento do senhor Antônio Scudeler. Eu trabalhei mesmo naquela época lá, nós éramos uma família de 5 homens que trabalhava na roça, junto com meu pai. Henrique Scudeler, 20 mil pés de café. A produção, o ano que dava bastante era de 300 sacos limpo. E o ano que no outro dava a metade, 100, 150. Condução pela carroça, puxado com burro. Aí que eles iam lá na tulha dele, que nós despejava o café, e ele beneficiava para nós, e depois lá nós vendia. Em 1909, constroem outra igreja, bem maior, substituindo a primeira. Neste ano ainda, na propriedade de Manuel Guedes, na Fazenda Vitória, foi instalada a primeira usina hidrelétrica da empresa do Dr. Alberto San Juan, projetada e construída pelo engenheiro Cristiano Machado, no período de 1909 a 1911. Em 1912, chega a luz elétrica. A inauguração oficial foi em 17 de fevereiro de 1912, pois até então o cerquilho contava com um senhor conhecido como Tochinha, que acendia as tochas do povoado ao escurecer. A seguir, ouviremos o depoimento do senhor Mário Sampaio Lara Filho, atual proprietário da Ferroligas Piracicaba Limitada e da usina hidrelétrica no atual bairro da Represa. A turbina foi feita na Alemanha em 1909, no começo do século. E veio para o Brasil, veio para cá. Foi feito nas oficinas da Voith da Alemanha, JM Voith, em 1909. É uma máquina que ainda está funcionando. É verdade que o miolo, o eixo, as partes internas já foram recondicionadas mais de uma vez. Voith em 1911 e veio para cá, para Cerquilho. Nessa época aqui foi montada e está até hoje funcionando perfeitamente. Esse é o regulador de voltagem, é o regulador de velocidade e aí tem o gerador funcionando. Tem a plaqueta dele daquela época funcionando até hoje, um monstro. Aquela máquina foi encomendada, gêmea dessas, e veio em 1914
quando explodiu a Primeira Grande Guerra. E o navio em que ela estava sendo transportada foi afundado. E aí, nesse lugar, puseram uma máquina até americana, feita pela Morgan Schmidt, que não durou tanto. E, infelizmente, não durou tanto e ela foi substituída por uma máquina nacional em 1970 ou 72, que está funcionando até hoje, a contento. Aqui eram duas, a princípio eram duas hidrelétricas. Uma chamava-se hidrelétrica Tatuí e a outra a hidrelétrica de Tietê, vice-versa. E elas uniram-se em 1946, se não me engano. Pode ver, a Companhia de Fornecedores de Tatuí, tem aqui no chão. E lá na Tietê. Se uniram as duas e essa hidrelétrica, mais aquela ali, dava energia para 5 cidades: Tietê, Tatuí, Laranjal, Jumirim, Cerquilho e só. Em 14 de julho de 1914, o povoado é elevado à vila, com o nome de Freguesia do São José do Cerquilho. Instalada também a primeira paróquia, e nomeado como seu vigário o padre José de Castanheira, português que já se encontrava na região há alguns anos. Em 19 de dezembro de 1914, é criado o Distrito de Paz de Cerquilho, por iniciativa do Dr. Domingos de Almeida Campos, brasileiro, e dos senhores Corrade II, italiano que naturalizou-se brasileiro, o italiano Giovanni Gaiotto, casado com Elisabetta Citrone, dos espanhóis Bento Souto, doador do terreno do cemitério, e Benedito Marino, do português Antônio da Costa Magueta, dos sírios libaneses João e Jacob Aldi, Francisco Antunes Cardia, Antônio Joaquim, primeiro juiz de paz, e sua esposa, a professora Elisa Barbosa. Paulo Grando, Paulo Brebaldo Vale, que veio a ser sogro de Jânio Quadros. Lourenço Nitrini, todos auxiliados pelo sempre grande amigo de Cerquilho, Dr. José Soares Hungria. Com as formalidades da lei, o distrito de Cerquilho foi instalado em 28 de abril de 1915. A partir desta data, Corrade II foi designado subprefeito do distrito até 1930, cargo que exerceu com integridade e operosidade. Findava o ano de 1940 e a vila do Cerquilho caminhava a passos lentos, sob forte verão. O mundo estava em guerra. O assunto era a derrota da França, um dos mais surpreendentes acontecimentos da época. A turma de 1940 tirava fotografia de formatura. José Della Torre, para distrair-se daqueles dias angustiosos, resolveu, em companhia do seu primo Bagre, fazer uma pescaria. À procura de um bom pesqueiro, chegaram ao sítio dos irmãos Foltran, na Aliança, lugar onde passam 2 córregos afluentes do rio Sorocaba, formando poças, e na poça maior desse ribeirão resolveram esgotar a água para surpreender os peixes que sobem o rio para desovarem suas tocas, principalmente cascudos. Começaram então a cavar o barranco que abrigava as tocas dos peixes, e aos poucos percebeu que a terra extraída do barranco sujava a água, formando uma espécie de nata preta, escurecendo toda a superfície. Ficaram surpresos ao ver que aquele barro preto extraído do barranco secava rapidamente ao calor do sol, tornando-se duro. José Della Torre resolveu levar esse material para o senhor Beppe Bonvente, ferreiro local, que testou e aprovou a mercadoria. Perguntou então a procedência do material, ao que José Della Torre mentiu, dizendo que encontrara sobre os trilhos da Fepasa, uma vez que as locomotivas eram movidas a carvão. Devido ao interesse do senhor Bonvete pelo material, estabeleceram o valor de R$30 por quilo, o que proporcionou um Natal gordo para José Della Torre em 1940. José Della Torre foi o descobridor da mina, né? De carvão? O dia a dia? Isso. Como que era levantar cedo, Ah. trabalhar lá? 6 horas. Era 8 horas por dia, trabalho nosso. Explosivo? Tinha orientação do nosso chefe, falecido Olinto Viana, né? Ele que orientava tudo nós, né? Esse que tá Os companheiros, olha, 15 morreu tudo tuberculoso, na mina. por causa do pó do carvão, né? E sofremos bastante. E
bastante sofrimento, né? Trabalhar com aquelas máquinas pesadas deitado, por furar o carvão para depois minar. Não foi fácil, não. Foi sofrimento bastante. Em 1941, o material encontrado por José Della Torre despertou o interesse do senhor Mário Marcieri, que constatou que o barro preto não era carvão coque, que movia a máquina do trem, e sim carvão mineral. Assim sendo, José Della Torre desvendou o mistério mostrando o local onde extraía o barro preto. Fizeram contato com o senhor Nicolau Prioli, proprietário da Companhia de Mineração e Obras de Carvão. Após autorização dos irmãos Foltran, construíram a primeira casinha da companhia. Porém, ao perceber que a companhia abria galerias subterrâneas imensas e tinha a pretensão de estender mais as perfurações, o que provocaria estragos enormes na propriedade, proibiram a extração e não negociaram suas terras. A companhia comprou então do senhor Pedro Doriguelo, vizinho mais próximo, um sítio com 16 alqueires, com uma casa que se tornou escritório da mina. Ampliaram as pesquisas das novas jazidas de carvão e fizeram outras cacimbas. O terreno era rentável. Eu trabalhava com 3, chamava peão, que eu era o encarregado de serviço, trabalhava por tonelada. O dia que não saía carvão, nós ganhava uma mensalidade no dia, e quando saía carvão, era 22 mil-réis naquele tempo, por tonelada de carvão. Trabalhava com vagoneta. Eu tirava uma base de 5, 6 vagonetas de carvão por dia. E quem dava tiro lá embaixo para explodir o carvão era eu. Dava 14, 15, 16 tiros por dia para explodir o carvão, para poder tirar em vagoneta. Daí tiravam a vagoneta fora e tinha um burro que engatava na vagoneta e levava lá numa peneira para beneficiar o carvão. Médico aqui, que por conta firma chamava Dr. Vinícius, era um médico muito especial. E quando uma doença, um acidente, ele que atendia. Não tinha outro recurso a não ser esse. Em 1942, em plena ditadura de Getúlio Vargas, a notícia do descobrimento da mina atraiu um tradicional grupo gaúcho, a Companhia Simo. A mesma adquiriu todos os pertences da outra companhia, assim como o sítio e a chácara da Vila do Cerquilho. Construíram então uma usina de força movida a carvão, com uma chaminé de 65 metros de altura, 450 casas de madeira e mais 12 barracões para alojar os peões solteiros. Eram, na época, 400 homens trabalhando em 2 turnos, um diurno, outro noturno. José Della Torre trabalhava diretamente na extração e adquiriu tanta prática que chegava a pressentir onde localizava os melhores filões de carvão da mina. Em consequência disso, ganhou o apelido de Zé Cobra. Recebeu diversas vezes prêmios de maior produtividade, ao extrair em média 20 toneladas de carvão bruto por dia. A Vila do Cerquilho prosperava com esta fantástica produção de carvão. Em 1955, novas técnicas, novas jazidas, as verticais, tornaram a mina do Cerquilho inviável. Assim sendo, a Companhia Simo encerrou as suas atividades e voltou ao seu estado de origem. Segundo José Della Torre, o solo do Cerquilho é rico em carvão e disse ainda que nem daqui 100 anos de exploração como aquele fez, acabaria com o carvão existente em nosso solo. As sondagens feitas para localizar novas jazidas naquela ocasião apontaram Taquaral, Mato Dentro e Hungria grande quantidade dos seguintes minerais: perita, cobalto, caulim e xisto betaminoso. Constituída em 15 de junho de 1944, Dr. Jacob Aldi e outros com poderes de comando uniram-se em sociedade e, com espírito de independência política, a conselho do Dr. Campos e Dr. Soares Hungria, iniciaram a construção de uma fábrica de tecidos, Tecelagem São José, oferecendo emprego em massa aos moradores da Vila Cerquilho. Jacob Aldi doa um terreno para a construção do prédio do Grupo Escolar João Toledo. Dia 27 de janeiro, chegava à estação do Cerquilho à tarde uma composição contendo vários vagões. Um deles carregado com 5.000 quilos de dinamites e fogos de artifícios.
Ficaram estacionados no pátio da estação para seguir viagem dentro de 12 horas. Passaram-se 24 horas e não fora removido. O chefe da estação, João de Castro, contatou a chefia em Botucatu, solicitando a remoção do vagão que estava exposto a uma temperatura de 38 graus. Porém, o vagão que tinha como destino Laranjal Paulista continuou no pátio. No dia 29 de janeiro, o governador Adhemar de Barros chegou ao Cerquilho, antecipando em 24 horas seu compromisso ao inaugurar a subestação alimentadora da ferrovia eletrificada, CUBrasil. No dia 30 de janeiro, o vagão estacionado às 72 horas começou a apresentar uma espécie de inchaço na carcaça e um pouco de fumaça branca. Carlos Sebastiani e Luiz Urso estavam perto do vagão e aproximaram-se para a averiguação. O relógio marcava 16 horas e 15 minutos, quando uma forte explosão abriu um enorme buraco no local do vagão, tendo os dois morte instantânea. Uma das folhas que compunham a parede do vagão desprendeu-se em direção a Gabriel Vieira da Cruz, que se encontrava na porta do sobrado, prensando-o contra a parede, matando-o. A parede de sustentação do túnel sob a estação cedeu, decepando a cabeça do jovem de 13 anos, Nestor Benatti Falsim, causando morte instantânea. A explosão destruiu praticamente toda a vila, deixando ainda um saldo de 35 feridos e 4 vítimas fatais. A vila possuía apenas um médico, Dr. Vinícius Gagliardi. Os sobreviventes, desabrigados, reuniam-se em casa de parentes. Os que não tinham parentes improvisaram camas sob os tetos destelhados. A vila estava sem energia elétrica, cortada pela explosão. Naquela madrugada, um forte temporal caiu sobre o Cerquilho, com raios e trovões fortes, chuva e vento, agravando o desespero das pessoas que tentavam dormir sob o telhado aberto. A imprensa de todo o país noticiava o fato dizendo que o governador escapou de um atentado. Diante de tais acusações, a ordem política social enviou para a Vila do Cerquilho policiais e investigadores para recolherem dados necessários para a apuração da tragédia. Concluíram que a explosão foi causada pelo calor do sol. Pelo menos, esta é a versão oficial. Versão esta não confirmada pelo então subdelegado de polícia, Benedito Morato, que dizia não ter sido ouvido em nada. O governo estadual se encarregou de ajudar a reconstrução da vila. Adhemar de Barros ordenou que nenhum prejuízo deixasse de ser ressarcido. Na época, foram gastos cerca de 10 milhões de cruzeiros antigos na reconstrução. O espírito de solidariedade e o grande amor por esta terra foi mais forte do que o desânimo. A luta dos imigrantes, um povo machucado, e a saga do Cerquilho renasce da fé no padroeiro São José, através dos 6 meses de trabalho na reconstrução e mais 11 meses de luta paralela pela emancipação. Em 24 de dezembro de 1948, a nuvem cinzenta desapareceu e das ruínas surgia o mais novo município paulista e brasileiro, Cerquilho, numa das mais belas e importantes conquistas da história. Tudo que na vida ardentemente desejamos e colocamos em oração, conseguimos realizar. Ouse querer, ouse criar, ouse desejar, ouse lutar, ouse fazer, ouse acreditar, ouse pedir, ouse realizar, ouse sempre com fé. Unidos neste sonho de esperança e em busca de um futuro mais digno e promissor, os imigrantes conquistam a liberdade. Iniciam agora as primeiras culturas de cana-de-açúcar, que aos poucos vai se expandindo para todo o seu território, atraindo inúmeras famílias do Brasil, de norte a sul, para trabalhar nas lavouras e nas indústrias que foram se implantando com o passar do tempo.
Fundadores. Iniciou com 7 funcionários, o proprietário e a família. Em 1953, a primeira produção de açúcar. 1991, maior safra. 1994, 350 funcionários na indústria, 480 funcionários na lavoura, 1.100 funcionários safristas na lavoura. 1997, safra prevista para 97 superará a maior safra até então, que foi em 1991. Empresas coligadas: Agropecuária Pilon Limitada, Fazendas Reunidas Pilon Limitada, Fazenda Pilon Limitada, Jupira Mineração e Agropecuária Limitada, Cipatex Impregnadora de Papéis e Tecidos Limitada, Cipatex Sintético Vinílicos Limitada, Cipatex Feltros Sintéticos Limitada, Codvinil Comercial e Distribuidor Vinílicos Limitada, Tecniatomic Comércio e Indústria Limitada, Transvinil, Indústria de Conservas Gaioto e Pilon Limitada, Supermercado Pilão Limitada.
Fundadores. Iniciou com 7 funcionários. Em 1956, produziu 58.247 meias. Em 1957, passou a denominar-se Indústria de Meias Dom Pedro Limitada. 1964, iniciou a produção de tecidos. Passou a denominar-se Celene Indústria Têxtil S.A. 1982, solidamente instalada, quase 500 funcionários, completou 30 anos atuando no setor de meias e tecidos. Em 1997, com uma produção de 18 milhões de pares de meias e mais 3 milhões de metros de tecidos, utilizando máquinas de última geração e matérias-primas selecionadas. Ocupa uma área de 50 mil metros quadrados, com cerca de 20 mil metros quadrados construídos na região industrial de Cerquilho. Conta atualmente com 600 funcionários. Fundadores: Raul Albino e Wilson César. Produziu inicialmente sutiãs e calcinhas com a marca Elite. Ainda no mesmo ano, iniciou a produção de cuecas. 1970, em novas instalações com malharia, texturização e confecção, moderniza sua produção. Em 1980, acontece a primeira convenção de vendas e altera a marca para Clique. 1997, composição societária: Raul Albino, Ézio Albino, Hércules Albino, Edilene Albino, Áurea Luvisoto. Conta com 170 funcionários, 30 representantes, tendo como perfil de vendas atuação nacional, pulverização no varejo, ampliação da participação no mercado. Fundador: William Nicolau. Inicia-se com 2 funcionários. Em 1975, adquiriu uma fábrica de cordas. 1976, associaram-se à família Pilon, formando o grupo Pilon e Nicolau. 1984, constituíram a Cipatex Feltros Sintéticos Limitada. 1987, o grupo constituiu a Cipatex Sintéticos Vinílicos e a Transvinil Transportes Vinílicos Limitada. 1997, atualmente conta com 710 funcionários. Fundadores: Mário Terlizzi, Miguel Terlizzi Sobrinho, Cláudio Terlizzi. Iniciou com 70 funcionários, fabricando fivelas para sutiãs e maiôs e franzidores para cortinas. 1992 a 1993, contava com aproximadamente 400 funcionários. Fabricava sacolas para compras e acessórios para sutiãs e biquínis. Atualmente, conta com 220 funcionários. Fundador: Mário de Sampaio Lara Filho. Instalada no bairro da Represa, junto ao rio Sorocaba.
Prepara a liga de manganês a partir da fundição do minério de ferro, quartzo e carvão. Vejamos agora suas instalações e o processo industrial. Formando a liga de manganês a uma temperatura de 1700 graus. Instalada num terreno de 142 mil metros, tendo 2 mil metros de área construída, iniciou com 100 funcionários. Conta atualmente com 224 funcionários. O cerquilho foi crescendo e aquela primeira roseira que começou no cerquinho, depois no jardim de Vitaliano Gaioto, contagiou outros cerquilhenses, inclusive um dos prefeitos, Dr. Alcides de Naday, que decidiu investir no embelezamento do cerquilho, criando os primeiros canteiros de rosas na região central. Ideia que foi mantida e incentivada pelos demais prefeitos. As rosas foram aos poucos se multiplicando, tanto quanto seus imigrantes, multicolorindo os jardins das praças e residências, caracterizando e denominando Cerquilho hoje como sendo a cidade das rosas.